Lucas capítulo 24, a partir do versículo 29. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 29. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, e abençoou, e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que esta palavra produza em nós o resultado para o qual ela está sendo semeada. Senhor, alcança também, meu Pai, eu te peço, todos os ouvintes desta palavra, e que todos sejam impactados e tocados em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é a mesa para 3 pessoas. Coloquei até uma mesa aqui. Não sei por que colocaram uma cadeira vermelha aqui, colocaram um negócio por cima, ó. Dá até para aparecer o fundo que é vermelho aqui, só Deus. Mas aí, meus irmãos, tá aqui, ó, forrinho, 1, 2, 3 cadeiras. 3 cadeiras. Irmãos, o final desta história que nós lemos agora, ela vai acabar dessa maneira: uma mesa com 3 pessoas assentadas nela. É assim que vai terminar a história. Mas, irmãos, eu quero refletir com vocês, porque muitas pessoas, elas não querem abrir o entendimento. Por favor, diga-se comigo: entendimento significa faculdade humana da compreensão intelectual, inteligência, intelecto, faculdade de avaliar os seres e as coisas. Todos vocês têm capacidade de avaliar os seres e as coisas. Isso é o entendimento. Nós precisamos, irmãos, entender as coisas. Não basta apenas, por exemplo, você participar de uma aula. Você precisa entender o conteúdo. E como é que você entende o conteúdo? Você escuta, preste atenção no professor, e quando você chega na sua casa, você vai fazer o exercício. O que é que vai fazer você ter entendimento? Quando você pega o seu caderno e começa a anotar, escrever, fazer um exercício, aí você tem dúvida. Poxa, foi tão fácil o professor fazendo no quadro, mas eu estou com dificuldade. E aí você vai estudar e você vai entender aquilo que você está estudando. Se você somente, por exemplo, ouvir a palavra aqui e não procurar o entendimento dessa palavra, ela
vai ser só mais uma mensagem, só mais uma pregação. Agora aqui mesmo, enquanto você está ouvindo, você tem que usar o seu intelecto, usar a sua inteligência que Deus te deu para você compreender as coisas. Então veja bem, a palavra de Deus, ela não está falando a nossa emoção, ela está falando ao nosso intelecto, ela está falando a nossa compreensão. É o contrário do que as pessoas dizem. Muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas dizem que nós falamos a emoção das pessoas. Não, nós falamos ao intelecto. Porque quando você fala, você escuta o que a pessoa está falando e você faz uma interpretação daquilo que está sendo dito. Então é isso que nós estamos buscando hoje aqui nessa palavra. Irmãos, quando nós entendemos de onde nós viemos, de Deus, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos representando Deus. Para onde nós vamos voltar? Nós vamos voltar para Deus. A Bíblia diz que o espírito volta a Deus que o deu e o corpo volta ao pó. Essa é a realidade para todos nós. Agora, o que é que eu vou fazer com esta vida que eu estou vivendo ela aqui neste mundo? Você vai ter que dar um sentido à sua vida, uma direção, um rumo, um caminho. Essas pessoas que nós temos ela no contexto da leitura, dois homens, eles viveram intensamente, aproximadamente 3 anos e meio, em torno da pessoa de Jesus. Eles provavelmente faziam parte daqueles 70 discípulos, anexo aos 12 apóstolos. E eles estavam junto com Jesus em tudo. Então eles participaram de muita coisa com Jesus. Veja, eles tinham ouvido, no texto está claro, o anúncio da ressurreição de Cristo. Mas eles não estavam mais acreditando. Porque na mente deles era o seguinte: a morte foi o final. A partir do momento que Jesus foi crucificado na cruz, foi morto, foi sepultado, terminou. E eles estavam retornando para o seu convívio, a sua vida normal. Emaús ficava aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém. Então, eles iriam fazer aquela caminhada, eles iam andar ali por algumas horas, porque eles estavam caminhando, não estavam de bicicleta, não estavam a cavalo, não estavam de carro, estavam caminhando. Isso precisa estar na sua mente. Aquela caminhada era uma caminhada exaustiva, cansativa, porque o sol muito forte, e eles tinham que chegar, talvez até mais cedo, lá onde eles queriam chegar. E como vocês viram no texto, deve ter durado um dia de caminhada. E eles vinham conversando sobre o assunto do momento, quase igual os nossos dias. Qual é o assunto do momento? É só você pegar o seu celular e entrar nas redes sociais. O assunto de hoje é um, de ontem foi outro, de amanhã será outro, e assim por diante, porque os assuntos que as pessoas comentam são aqueles do momento, aqueles que estão acontecendo aqui, neste momento. Hoje é muito imediatista, naquela época também. Então, qual era o assunto do momento? A morte de Jesus e o anúncio de que ele poderia ter ressuscitado. Irmãos, nós que andamos na presença de Deus, que estamos com Jesus, você que está aqui na igreja hoje, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, nós já temos um convívio. Nós somos considerados, aqui no Brasil, um país cristão. Então nós temos ideia de quem é Cristo, nós temos ideia do propósito de Deus, nós temos uma visão cristã do mundo. A maioria de nós já tem. Só que aqui, nessa noite, o Senhor Jesus, Ele quer nos mostrar que não é só uma história, não é só algo que alguém nos contou, é real, é vivo, é poderoso, é algo para a eternidade. Mas veja bem, Jesus, Ele chamava as pessoas para segui-lo. Jesus dizia: vem e segue-me. Com certeza, estes homens tinham um chamado de Deus para a vida deles. Assim como eu tenho certeza que você tem um chamado de Deus para a sua vida. E como é que eu posso ter essa certeza? Porque você está aqui. Se você não estiver, por exemplo, não veio aqui
o time do coração não está aqui, personalidades não estão aqui, não tem aqui uma promoção, alguma coisa a mais acontecendo. Você só está aqui porque você está em torno de Jesus, você está em torno do chamado de Cristo, e você entende que o Senhor, Ele te chamou realmente, Ele tem uma obra na sua vida. É claro que aqui nós vamos ter pessoas que caminham há mais tempo com Jesus, outras que caminham há menos tempo, outras que têm mais experiência com Deus, outras que têm menos experiência com Deus, mas uma coisa nos une: o chamado de Deus para cada um de nós. Isso nos une. Então aqui nós estamos todos no mesmo nível, todos fomos chamados por Deus. Você fala: não, pastor, eu fui chamado pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu tio, pelo meu amigo. Não, Deus usou essa pessoa para te chamar. É totalmente diferente e te impulsionou a estar aqui. Uma coisa que você precisa entender: se você tem um chamado de Deus, como eu sei que você tem, Deus, Ele vai atrás de você. É certeza. Não adianta, você pode escolher não estar com Ele, você pode ir para o lugar onde você quiser, desenvolver outras atividades, mas sempre, quando você der uma pausa, a voz de Jesus vai estar lá, o Senhor vai estar lá. Então você saiu, você viajou, você dormiu, você acordou, você foi para a faculdade, você voltou, você foi para a escola, você voltou, você fez várias atividades, parecia que ele estava longe de você, e de repente está ele lá. Irmãos, pessoas que têm animaizinhos em casa sabem disso. O que acontece com, por exemplo, um animalzinho? Ele quer estar perto de você. Aí você vai para a sala, ele vai. Você vai para a cozinha, ele vai. Você vai lá para fora, ele vai. Porque ele vai te seguindo, ele está perto de você. O que eu quero que você entenda é o seguinte: o Senhor Jesus, Ele está perto de você. Ainda que você, em algum momento, não queira mais saber. Ainda que em algum momento você diga: não, eu não quero mais. Porém, Jesus está presente. Porque, irmãos, este contexto é claro. Aqueles homens estavam indo em direção às suas casas. Eles estavam abandonando, porque eles deixaram os apóstolos em Jerusalém e eles faziam o caminho contrário. Eles não queriam mais estar perto daquele caminho que era Cristo, daquela visão de ressurreição. Para eles aquilo tinha terminado, porque eles tinham desistido de acreditar. Porque se eles estivessem acreditando mesmo de verdade, eles tinham permanecido junto com os apóstolos. Mas eles ouviram as mulheres falando que Jesus ressuscitou, mas isso não os comoveu, isso não tocou neles. Irmão, quantas mensagens você já ouviu na sua vida? Quantos louvores você já cantou na sua vida? Quanta experiência você já teve? Mas isso, meu irmão, soma na sua vida, mas te leva a alguma decisão? Te leva a alguma atitude? Nós, irmãos, não podemos ser ouvintes esquecidos do que o Senhor fala, como a Bíblia diz, mas nós temos que ser ouvintes praticantes da palavra de Deus. Tem que haver prática. E aqueles homens não prestaram atenção em nada, porque eles quiseram retornar. Aí Jesus, ele se apresenta a eles, como vocês assistiram na ilustração. Jesus, ele aparece perto do caminho e vai andando junto com eles. Porém, eles não conheceram que era Jesus. Aqui está o ponto. Eles não conheceram que era Jesus. Mas entenda, lá na frente eles vão falar que alguma coisa diferente havia na fala daquele homem. Mesmo sem eles saberem quem ele era, mas eles estavam conversando sobre ele, estavam falando de Jesus, porém de um Jesus morto, porém de um Jesus que não estava vivo. Irmãos, este é o Jesus de muitas pessoas. Eles gostam muito de ouvir uma palavra, eles gostam muito de ouvir um louvor, eles gostam muito
de estar em torno de alguma coisa que tem a ver com Deus, porque aquilo ali é saudável, é bom. Tanto é que eles estavam falando no assunto. Eles estavam dizendo: quem és tu? O senhor é um estrangeiro? O senhor não está sabendo o que está acontecendo? Não, era o assunto deles. Olha, Jesus, ele foi um homem poderoso. Jesus, ele fez coisas maravilhosas. E essas pessoas, irmãos, elas estão com Jesus, mas sempre com aquela visão: ele fez, ele foi, lá do ontem. Só que quando você está em Cristo, você crê no seguinte: Jesus Cristo é o mesmo de ontem, mas ele também é o mesmo de hoje, e ele será o mesmo eternamente, entendeu? A maioria das pessoas, elas vão até o passado. Elas acreditam em tudo que está escrito na Bíblia lá para o passado, lá para aquelas pessoas que estavam lá no passado. É tudo maravilhoso, mas o presente eles não acreditam, o momento eles não acreditam. Os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Preste atenção nos seus olhos. Eles estão abertos para o entendimento que eu estou falando, tá? Não é que você está com o olho aberto ou fechado assim, mas do entendimento, no seu intelecto, na sua inteligência. Você está entendendo que Jesus está hoje aqui no meio de nós? Ou o seu entendimento é que a gente só fala do passado? E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos no passado que ele fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, acharam assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Olha a explicação, parece a explicação dos dias de hoje. Teve um tempo que Jesus, fez tanta coisa. Houve um tempo, mas foi lá, tudo para trás, tudo lá longe, lá distante. Eles contando a história passada, a história que se foi. Irmãos, preste atenção. Jesus, ele já tinha marcado um encontro com aqueles dois homens na mesa. Ele falou assim: eu não vou me revelar a esses homens no caminho, na estrada, mas quando eles sentarem na mesa, eu vou dizer que eu estou vivo, e que eu existo, e que eu não estou na sepultura, eu já ressuscitei. Então nós, irmãos, hoje precisamos ter um encontro com Cristo ressuscitado. Nós precisamos ter essa revelação. Os nossos olhos precisam ser abertos. Os nossos olhos precisam aparecer para as pessoas, precisam mostrar para as pessoas. No vídeo que eu passei, os irmãos que estão lá na mídia, avance ele para mim até a parte que Jesus está sentado na mesa e dá um print aí, congela a tela naquele pedaço e abre para a gente ficar com essa imagem aqui, por favor, de Jesus ali naquela mesinha baixinha que era daquele tempo. Vamos botar no ponto para você ter esta visão. Chegou o final da caminhada, Jesus pregou para eles um tempão, tá? Aquela caminhada era longa,
Foi ali umas 4, 5, 6 horas de pregação, Jesus ensinando, falando desde Moisés e falando dele mesmo, e eles ouvindo aquela palavra. Irmãos, como eu disse, nós temos horas de mensagem acumulada, nós temos horas de louvor acumulado, nós temos horas de vigílias acumuladas, nós temos muitas experiências, muitas histórias, mas agora chegou aquele momento de Deus na vida deles, não do passado, mas do presente, do agora, do hoje, neste momento. Porque Jesus, irmão, ele fez que ia para longe, e eles falaram: Senhor, já é tarde, fica conosco, vamos. Eles eram um viajante, vem ficar com a gente. E aí, meus irmãos, quando eles entraram em casa, provavelmente tinha alguém para lavar os pés deles. Era assim que eles faziam: eles tiravam as sandálias do lado de fora, lavavam os pés e entravam. E quando eles entraram, ali você tem ideia nessa imagem, de que a mesa, ela era uma mesa baixinha, e eles se sentavam no chão. Provavelmente tinha tapetes no chão, e eles sentavam naqueles tapetes para poder fazer a sua refeição. E ali, neste momento, havia uma peculiaridade. Eles já tinham feito ali a higiene, lavado os pés. Provavelmente tinha alguém nessa casa que serviu ali a mesa, colocou a água, colocou o que eles bebiam, colocou o pão. Só que Jesus, irmão, ele tem algo que ele fazia, e que estes homens participavam junto com ele, que era aquele momento que Jesus, ele se assentava à mesa, e todas as pessoas se assentavam ao redor, e ele fazia algo, como nós vemos aqui no texto, que estas outras pessoas que andavam com ele sabiam o gesto da mão, sabiam a forma dele de fazer, sabiam a forma dele de agir. E a Bíblia diz que, estando com eles à mesa, o que ele fez? Ele tomou o pão. Está lá, o apóstolo Paulo relata isso, ele dita isso, para que fosse escrito: e tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu. Entende? Então Jesus, ele tinha um gesto dele. O gesto dele era pegar o pão, abençoar o pão e repartir o pão. Então vamos lá, Jesus, ele está assentado à mesa, e aqueles homens estão com ele. 3 lugares na mesa. Quantos lugares, igreja? 3. Jesus está sentado em um lugar. Hoje aqui é esse tipo de mesa que a gente usa. E aí, aqui tem um lugar e aqui tem outro. Os dois estavam junto com Jesus. Eles, até aquele momento, não tinham conhecido Jesus. Mas onde Jesus se revelou a eles? Na mesa. Por que Jesus não se revelou para eles no caminho? Por que Jesus não se revelou para eles em outras circunstâncias? E ele se revela na mesa. Quando você se assenta à mesa com alguém, você só se assenta à mesa com pessoas que você tem afinidade, que você tem proximidade. A maioria, 90%, é de afinidade. Você pode almoçar ou jantar com alguém que você não conhece? Pode até ser, mas a maioria, 90% de como você come, toma café, janta, almoça, é com gente que você conhece. A maioria tem que ter pelo menos alguém que você conheça ali naquela mesa. E o gesto de Jesus de pegar o pão, de abençoar o pão e de repartir o pão, era um gesto peculiar. Então, na mesa, Jesus se revelou para aqueles homens, na comunhão, na intimidade, ali dentro da casa. Não foi na rua, foi dentro da casa. Você está entendendo isso, irmão? Não foi lá na esquina, não, foi dentro da casa que Jesus se revelou. Tem muitas pessoas, irmãos, que não estão nem procurando Jesus, elas estão andando por aí, mas Jesus encontrou cada um de nós. E para onde que Jesus nos levou? Para dentro de casa. Jesus sabia a hora.
Jesus sabia que era hora de entrar para dentro de casa, era hora de se acolher dentro de casa, porque já estava ficando tarde, já estava quase anoitecendo. E quando Jesus se assenta à mesa com eles, e quando Jesus se revela a eles, eles falam algo extraordinário. Conversando ainda ali, a Bíblia diz que depois que Jesus deu o pão, abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Então eles pegaram o pão, viram que era Jesus, e Jesus sumiu. Aí um ficou olhando para a cara do outro, um olhando para o rosto do outro assim, ó, um prestando atenção no outro. E aconteceu que quando os olhos deles se abriram, disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E qual foi a atitude que eles tiveram? Eles foram falar para todo mundo: nós encontramos o Cristo ressuscitado. Agora, sentado na mesa, Jesus já tinha ido embora, sobrou só eles. E qual era a conversa deles? Preste atenção: porventura não ardia o nosso coração? O que é arder o coração? Se fosse hoje, as pessoas iam correndo para o pronto atendimento. Será que eu estou tendo um infarto? Será que eu estou morrendo? Tem alguma coisa acontecendo comigo? Quantas pessoas você conhece que vão ao médico, faz todos os exames e não tem nada? Nada. O médico fala: sua saúde está perfeita, mas tem alguma coisa me incomodando. Eu não me sinto como, eu sinto uma coisa, eu saio, eu sinto uma coisa, tem alguma coisa dentro, tem alguma coisa me incomodando. Irmão, eu tenho notícia para te dar: é Jesus que está te incomodando. Deixa eu te falar uma coisa, olha só para você ver. Vou te dar um exemplo aqui. Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos discorria sobre as Escrituras Sagradas? Você vai ouvindo a palavra de Deus, como eu falei, você vai buscando, mas aí o Espírito Santo começa a te incomodar para você fazer alguma coisa. O arder do coração é você fazer algo para Deus, é você colocar a sua vida no altar de Deus, é você saber que o seu lugar não é naquele lugar onde você está indo, você tem que voltar lá para onde o Senhor mandou, que no caso deles, era estar junto com os apóstolos para dar prosseguimento à missão. Então você pode andar por diversos lugares, você pode fazer o que você quiser, mas no final Deus vai te colocar no lugar aonde Ele quer. E quando o coração arde, quando a presença de Deus queima na sua vida, você sente vontade de fazer alguma coisa para Deus. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que é do irmão Wellington, que está ali. O irmão Wellington, ele já trocou as nossas caixas d'água, já colocou essa luz aqui para mim, para eu poder ler, porque aqui estava escuro. Está cortando os bancos lá embaixo, acertando os bancos, já abriu para nós uma porta que precisava fazer, fechou a outra que precisava fechar. Quem é que arde no coração do irmão Wellington para ele pegar os minutos que ele tem de folga todo dia e está ali dentro daqueles bancos ali cortando e arrancando e pregando? Quem é que arde no coração do Wellington? Sou eu? Hã? Quem é que arde no coração dele? Jesus. O Arthur que está dormindo ali. Quando você entra na internet para você ver o que arde no coração dessa criança, ele é a pessoa que mais me cumprimenta aqui na igreja, que mais me abraça e que mais gosta de mim. Eu até parei de falar mal do Flamengo por causa dele, porque eu descobri que ele é flamenguista, então não estou mais falando mal do Flamengo, para ele não ficar triste, falando: nossa, o pastor falou uma coisa que me desagradou, não posso desagradá-lo. Ele faz culto na casa dele, e às vezes a mãe dele coloca lá, e ele prega, ele canta, ele ora. Quem é que arde no coração do Arthur? Hã? Jesus. Você está entendendo isso ou não? Você quer pegar um camarada, uma mulher, um homem, alguém,
Você fala assim, rapaz, o que faz essa pessoa fazer essas coisas? O nosso irmão Rodrigo, ele anda na nossa bicicleta, fazendo a propaganda volante aí, está saindo distribuindo sopa para as pessoas na rua, ou um alimento. Quem é que arde no coração dele? Sou eu? É Jesus. Irmão, eu estou dando alguns exemplos aqui para vocês, de alguns irmãos, eu poderia falar de todos vocês. Agora, o que arde no meu coração é Jesus. O que arde no seu coração é Jesus. E arde para quê? Para que você esteja no lugar onde Deus separou para você estar. E qual é o lugar? É na mesa de Deus, é na presença de Deus, é na casa de Deus, é fazendo a vontade de Deus. Então todos vocês que estão aqui, independente da função que você tenha, do que Deus tem ardido no seu coração, mas é nessa mesa que o Senhor se revela, e aí você entende por que o seu coração arde, por que o seu coração queima, por que você sente algo diferente, que não é doença, que não é mal, que não vem do inimigo, mas vem do incômodo de ouvir a voz de Jesus. Todas as vezes que você escuta a voz de Jesus, aquilo incomoda, aquilo toca, aquilo arde no seu coração, e não é uma coisa que passa não, irmão. Esta ardência no coração, ela não passa. O Espírito Santo, ele queima o coração das pessoas todo o dia inteiro, a noite toda, em todo momento. O Espírito Santo está sempre ali, a presença de Deus está sempre ali. Enquanto Jesus está falando, o coração da pessoa está queimando, a presença de Deus está sobre a vida dela, e nada e nem ninguém pode arrancar o que queima dentro. As pessoas arrancam aquilo que queima do lado de fora, mas aquilo que queima do lado de dentro, ninguém pode arrancar. Jesus está falando, é por isso que você se sente incomodado. O incômodo que nos traz aqui, a ardência que nos traz aqui, é Jesus. Esta não é uma obra de homens, entenda. Esta não é uma obra de programação. Esta não é uma obra feita por alguém que teve uma brilhante ideia e falou, vamos abrir uma igreja. Não, irmão, você está na obra de Jesus. Você está na casa que Jesus preparou para você estar, e Ele se revela a você dentro dessa casa. Não é no caminho, não é na rua, não é lá fora, é aqui dentro que o Espírito Santo toca na sua vida e abre os seus olhos, e você enxerga que você está na presença de Jesus. Tudo em você, irmão, se transforma, porque você começa a enxergar que Ele não é o Jesus lá que foi um profeta usado, que não, Ele está te usando hoje, Ele está sendo usado hoje, Ele está trabalhando hoje, Ele está trabalhando agora. Irmãos, quando Jesus chama a atenção de uma igreja lá no Apocalipse, Ele fala assim, tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor, as primeiras obras, aquilo que foi o começo da sua jornada comigo. Jesus, ele está mostrando para aquelas pessoas que existe um nível que nós não devemos descer dele. Qual é o nível? É o nível que o coração arde. É o nível que quando você escuta a palavra de Deus, você fala, é comigo. Não é com outra pessoa, é comigo. Esta palavra arde na minha vida. Esta presença arde na minha vida. Esta presença modifica, me motiva, me leva adiante. Então quando você escuta a voz de Jesus, você se motiva, você se levanta, você entende, não, nós temos que voltar imediatamente para Jerusalém. E eles voltaram imediatamente. Foi naquele minuto, naquela hora, naquele ponto. Irmãos, hoje a minha oração é que Jesus se revele a todos nós. Não sei se você já ouviu a voz de Deus, a voz de Jesus. Ela é uma voz firme, mas não é gritada como eu grito. Não, é uma voz assim, firme, mas sem grito.
É uma voz assim, fala firme, mas não grita. É uma voz que você escuta, é diferente, entende? Não é nem baixa nem alta demais, mas é uma voz que quando você escuta esta voz, não tem como o seu coração não arder pela presença dele. Não tem a ver com, às vezes, com o pregador, porque, irmãos, às vezes a gente dá uns gritos e tal, mas não é isso, não é aquela sensação pelo grito, ou pela sensação da canção, não, é algo que acontece para além da música, para além do pregador, para além das pessoas que estão ministrando, é algo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então a minha oração é que o seu coração possa arder pelas coisas de Deus, é que o seu coração possa arder pela obra de Deus, é que o seu coração possa arder pela obra do Cristo ressuscitado, e que nós possamos fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Hoje, irmão, é um dia que o Senhor reservou para isso, na casa, na presença dEle, diante do altar dEle. O nosso coração vai arder pela presença, pela voz, pelo poder de Deus. Não é do pastor, mas é de Deus, é do próprio Cristo em nós. É isso que nos faz todos os dias estarmos aos pés do Senhor. É esta ardência da voz de Jesus na nossa vida. Por favor, coloque as duas mãos à altura do seu coração. Feche os seus olhos agora e oremos a Deus.